Então, na aula passada nós discutimos um pouquinho, né, sobre a contextualização do surgimento da antropologia. Vimos que foi a partir do século XIX que ela surge enquanto ciência, porém, no século XX ela vai se consolidando, principalmente no que diz respeito à questão do método, né, o método etnográfico. Também vimos que no início do século XX, mais precisamente finalzinho do século XIX, os antropólogos ainda enviavam, né, uma espécie de secretário para fazer as suas pesquisas de campo. No entanto, essas pesquisas não tinham ali tanto referencial, né, porque o antropólogo ficava no seu gabinete, ficava ali, né, no seu lar, muitas vezes ele não tinha ali aquela predisposição de viajar, passar muito tempo fora, então era preferível que ele enviasse uma pessoa para coletar as informações, né, da pesquisa. Porém, a partir do século XX, a antropologia ela vai inaugurar uma nova forma de fazer a pesquisa, ou seja, o antropólogo agora ele começa a perceber que para enriquecer o seu trabalho, né, a sua pesquisa de campo, seria mais interessante que ele fosse, ou seja, que ele vivenciasse a sua pesquisa, fazendo a sua observação, coletando dados e participando de todo o processo da pesquisa. E um desses processos, nós discutimos na aula passada, que é a questão do rito, né? Da simbologia que cada rito de passagem possui. Então, era muito comum que no finalzinho do século XIX, os antropólogos tivessem ali uma curiosidade, tá? Em fazer as suas pesquisas com as sociedades ditas primitivas, né? Exóticas. Porque existia um padrão europeu, e eu vou retomar um pouquinho isso hoje com vocês. Só que para o antropólogo, ele tinha, né, como essência, digamos assim, né, como interesse, fazer uma relativização dessas culturas, ou seja, se eu tenho uma cultura X e eu tenho uma cultura Y, eu tenho que entender que não existe, né, uma cultura superior à outra. Todas estão no mesmo nível. Então, a principal análise seria para chegar a uma única conclusão. As culturas possuem processos, né, elementos culturais distintos, e nós precisamos fazer uma relativização, tá? Dessa forma, nós poderíamos estar o quê? Desconstruindo essa ideia de hegemonia cultural, tá bom? E assim, é bem interessante, turma, fazer essa desconstrução, porque nós sabemos que, principalmente o nosso país, ele é repleto, né, de manifestações culturais. Então, a nossa cidade é muito rica, né, mas nós temos Salvador, nós temos Recife, né, claro que eu não vou falar só da região Nordeste, né, Norte, mas existe uma gama de significados, né, principalmente com relação à cultura nordestina, que às vezes não é assim bem compreendida, né? Nós podemos começar no que diz respeito à questão, né, da fala, da linguagem, em que muitas pessoas acabam até tendo um olhar preconceituoso com relação à nossa linguagem. E o que é bem interessante é que aqui em São Luís nós temos algumas peculiaridades, né? Que eu citei para vocês na aula passada, como pequeno, banhar, né? Lá na região sul e sudeste eles não falam banhar, eles falam tomar banho. Então, quando a gente fala, vou banhar, eles já começam aqui, né, no nosso ouvido, banhar? Nossa, isso está errado. Nossa, mas essa palavra não existe, tá? Então, começa uma série de questões preconceituosas, né? E isso acaba nos afetando. E durante muito tempo, e ainda hoje, né? Infelizmente,
nós ainda nos deparamos com esse discurso, né, que é um discurso preconceituoso, um discurso etnocêntrico, mas que durante aí esse nosso processo cultural, eu acredito até que meio inconscientemente nós legitimamos esse discurso, né? Porque nós acabamos, às vezes, reproduzindo, né? Então, o que, por exemplo, tá, gente? Por favor. Digamos que vem um paulista e começa, nossa, você é nordestino, né? Ah, mas lá vocês falam isso. Ah, mas vocês comem isso, né? Nossa, mas o nordestino é um povo preguiçoso, né? Então, ele já tem, meio que inconsciente, ou sei lá, consciente, né? Digamos assim, esse tipo de discurso, né? E isso é bem negativo, porque acaba ferindo, né, toda uma lógica cultural, um processo cultural, e nós sabemos que há especificidades, né, existe uma diversidade cultural muito grande no mundo, né, mas como nós estamos tratando aqui do nosso país, é interessante que que nós possamos começar a fazer uma desconstrução, tá, com relação a esses elementos culturais. E como nós podemos fazer isso, né? A priori, nós temos que levar em consideração a nossa identidade cultural, quem eu sou, né? Quais são as minhas raízes, o que é tradição, né? O que é cultura, entender como é que foi processada a nossa identidade cultural, tá? Então, bom, eu nasci em São Luís, né? Moro aqui. Então, eu sei que a minha identidade cultural, ela é permeada por uma série de elementos, tá? Então, elementos que nós citamos na aula passada, né? Gastronomia, música, dança, todos esses elementos, acervo arquitetônico, a linguagem. Então, tudo isso vai formando uma identidade cultural. Então, qual é o perigo? Aonde mora o perigo? O perigo é que eu, né, acabe não me aceitando, ou seja, eu não aceito a minha identidade cultural. Por quê? Porque eu não gosto da gastronomia, eu não gosto da dança, eu não gosto da música, eu não gosto de nada. A gente faz aquela pergunta, fulano, qual é a manifestação cultural que você mais gosta da sua cidade? Aí ele te responde, nenhuma. Aí tu não gosta de nenhuma, tu não gosta do boi, tu não gosta do reggae, tu não gosta do tambor de crioulo, tu não gosta de nada. Ele vai dizer, não, nada me agrada, nada me enche os olhos, eu acho tudo chato, tudo feio, né? Sem significado. Então, é a partir desse momento que a gente tem que parar e fazer uma reflexão, né? Bom, por que nada me agrada? Se a minha identidade cultural, ela é formatada nesses elementos. Então, alguma coisa tem errado. É porque você acaba menosprezando a sua cultura, porque assim, turma, uma coisa ou outra, nós podemos dizer assim, não, eu não gosto, professora. É a mesma coisa, eu vou perguntar aqui, por exemplo, Lana. Lana, você gosta do reggae? Lana? Lana tá dormindo. Deixa eu ver. Marcelo. Marcelo, você gosta do reggae? Oi, professora, eu gosto. Pronto, Marcelo disse que gosta. Marcelo, mas tem alguma manifestação que você não goste aqui da nossa cidade? Não, acho que nenhuma. Eu Gosta gosto de de todas. tudo. Interessante. Por que, gente, que eu perguntei do reggae, né? Porque há algumas peculiaridades no que diz respeito ao nosso reggae, certo? Nem sempre ele fez parte da cultura popular, tá? Porque se a gente for fazer uma pesquisa, né,
lá pegando desde a década de 60, 70, a gente vai ver que o reggae, né, tinha ali uma questão de ser algo que foi, né, trazido, que até então era o quê? Uma cultura de massa. Mas quando a gente vem ali para a década de 80, 90, né, que a gente pode dizer que foi o auge do reggae, como elemento cultural da nossa cidade, nós vamos ter aí uma inserção do reggae como sendo a nossa cultura popular. Tanto que nós temos aquele título, né? Jamaica brasileira. E nós sofremos influências da Jamaica, né? E de outros lugares. Mas mesmo assim, o nosso reggae ainda é diferenciado. Mas nem todo mundo gosta, tá? Apesar de nós termos esse título, Jamaica brasileira, né? Dá a entender assim que todo mundo aqui em São Luís é regueiro, todo mundo vai para a festa de reggae, todo mundo curte as pedras, né? Assim que os turistas pensam. Vocês sabiam? E ele chegou aqui e disse, pô, mas cadê o reggae? Eu disse, calma, não é assim. Tem um dia certo pro reggae, né? E o que acaba também, muitas vezes, desvalorizando, né, a manifestação cultural, o reggae, é a questão da desigualdade social, do preconceito, né? Que assim, não, pô, quem gosta de reggae é maconheiro, né? Não, quem gosta de reggae é o povão, né? Mas aqui em São Luís, não só aqui, né? Mas como nós estamos aqui, né? Aqui a gente tem uma repartição, né? Que é o reggae popular, o reggae da massa e o reggae da elite, que vai diferenciando ali desde os bairros que nós temos as festas de reggae. O que isso já vem nos comprovando, né? Que há uma dualidade. E existe também uma questão que é a principal, né? Que é a questão do preconceito. Porque se você vai na festa de reggae que tem lá na Ponta da Areia, você não vai na festa, né, do reggae, na radiola que tem lá no Renascença. Que há uma diferença, né? Tem um barzinho aqui que é bem famoso, antigo, né? Que é o Bar do Nelson, que fica lá na Litorânea. E o Bar do Nelson já existe há tempos, tanto que hoje ele é como se fosse até um ponto turístico, né? Eu lembro que eu era universitária, eu ia no bar do Nelson, na Litorânea. Ó, bote tempo. Mas o público hoje, né, mudou. E assim a gente foi construindo digamos, essa possibilidade, né, de aceitação do reggae como nosso elemento cultural, e que hoje ele é forte, né? Na década de 80, tinham muitos programas, né, na TV, na rádio ainda tem, na TV eu desconheço, eu acredito que não tenha mais. E os próprios radialistas, né, eles compravam aqueles discos e faziam a divulgação, né, marcavam as festas, a radiola tal, Itamaraty, não sei mais o que, e ia divulgar o reggae, e aquele reggae, né, claro, que aí, de acordo com essa divulgação, ele corria mundo, que era a história do que foi muito inventado e que ainda tem. Pronto, o Igor está falando que tinha a Quinta do Reggae no Reviver, que é a história de fazer os melôs, né? Ah, é a pedra de não sei o quê, né? Só que eles ainda tinham essa história. Ah, o melô de Poliana, melô do caranguejo, melô de não sei o quê. Então, foi se criando a história dos melôs para cair na graça, né? Do povo. E isso foi fazendo com que as pessoas ouvissem mais o reggae, né? Entendessem mais o reggae. Mas, mesmo assim, turma, nós ainda temos uma parcela da sociedade que acaba relacionando, né, essa pessoa que frequenta o reggae como sendo, sei lá, um desqualificado, né? E vamos botar aí mais alguns adjetivos. Só que isso não acontece só com o reggae, né?
Foi na aula passada que eu coloquei para vocês um videozinho sobre o tambor de crioula. Eu não sei se foi para vocês ou foi para minha turma da noite. Eu coloquei? Não, né? Ah, sim. Então, se der tempo, eu coloco para vocês. Beleza. Então, turma, esse primeiro momento da antropologia foi justamente para, como eu falei para vocês no início, desconstruir essa ideia, né, de que existe uma cultura superior, uma cultura que esteticamente é mais bonita, né, e nós sabemos que os processos culturais, né, os elementos culturais, eles são diferentes, não adianta, né, se você for pegar uma dança lá no Rio Grande do Sul, né, e pegar uma dança aqui em São Luís, você vai ver que tem semelhanças ou não, depende. Por quê? Porque é um contexto totalmente diferente. Então, o tambor de crioula, né? Que nós temos aqui até o Museu do Tambor de Crioula. O tambor de crioula é patrimônio imaterial, ou seja, ele tem uma importância muito grande, né, com relação a todas as manifestações do Brasil, né, porque foi reconhecido. Mas isso não quer dizer que também não haja uma parcela da sociedade que enxergue o tambor de crioula, né, como algo, digamos assim, com um olhar de exotismo, né, com um olhar preconceituoso, porque diz, eu não vejo beleza nessa dança, nessa roupa, nessa música. Então, toda essa, que a gente diz assim, né, há uma forma de menosprezar a sua própria cultura, né? Agora imagina, um indivíduo que tem uma identidade cultural e que não gosta, né, que acaba menosprezando a sua identidade cultural. Que essa é a ideia daquele conceito do etnocentrismo, né? Ele sempre vai enxergar a cultura do outro como sendo a melhor, a mais bonita, a mais interessante, e ele acaba desqualificando a sua cultura. Então, a gente tem que parar e começar a analisar, né? Eu digo que a gente tem que fazer uma revolução no nosso olhar. Por quê? Porque no nosso processo cultural, turma, são muitas questões que estão em jogo, tá? É a sua identidade, são os elementos culturais, né? O que chama a atenção do turista, né? Hoje, aqui em São Luís, a primeira coisa você pode dizer, professora, lençóis maranhenses, ok, né? Barreirinhas enche os olhos, de fato, é muito lindo, mas nós temos um outro lado, que é a história do turismo cultural, né? Da riqueza. Então, se você passar uma tarde ali no Reviver, você vai ter muita coisa, né? Para resgatar. Primeiro, o acervo arquitetônico, os casarões, né? Os museus, às vezes até as pessoas que moram ali, né? Elas vão te contar muitas histórias, principalmente os mais velhos, né? Como se fosse assim um baú de histórias. Então, se você for, né? Tirar um tempinho, deixa passar essa pandemia, que aí eu tento dar uma organizada para a gente ir. É bem interessante. Então, o turista, ele vem para cá, ele para ali no centro histórico, ele quer comprar, ele entra em uma lojinha de artesanato, ele quer comprar alguma coisa que lembre, né, a nossa cidade. E, ao mesmo tempo, ele quer conhecer, né, ele quer ouvir a história, ele entra em um museu, ele vai ali na feirinha, né, do lado tem a igreja, ele vai na igreja, ele já dá uma entrada, ele vai no museu da igreja, então tem muita coisa para ele conhecer. Barreirinhas é como se fosse assim, vamos lá, porque também, né, faz parte do pacote turístico, digamos assim. Mas não é a primeira coisa, né? O que vem assim na cabeça é a questão da manifestação cultural. O Bumba Meu Boi é uma pena, né, que durante muito tempo foi passada uma ideia errônea.
Porque eles chegavam aqui, eles queriam duas coisas, o turista, né? O reggae e o boi. Vocês lembram de uma campanha turística que tinha, quando a gente chegava no aeroporto, já encontrava os personagens do Bumba Meu Boi? Não sei se vocês vão lembrar. Samara diz que sim. Pois é, tinha o Casumbá, né? Ficava por ali. Tinha o próprio boi, né? E era bem interessante. E se eu não me engano, faz tempo que eu não dou uma passada no aeroporto, mas ainda tem assim exposição os personagens. Eu acho que eles não tiraram. Então isso acabou impulsionando, né? Que os turistas chegassem aqui e dissessem, começasse logo ali, no aeroporto. E também o que nós vimos na aula passada, aquela história da novela, né, da Cor do Pecado, que foi uma novela que trouxe muita representatividade para a gente, apesar de ter alguns elementos também ali que não batiam, né? Mas, enfim, turma, tem muita coisa para a gente discutir quando a gente fala na questão da identidade cultural, né? E do etnocentrismo também, porque não tem como você falar de identidade cultural sem falar do etnocentrismo. Deixa eu botar aqui para vocês no chat. Só para refrescar a memória de vocês. Etnocentrismo, a valorização da sua cultura em relação à cultura do outro, mas tem também o inverso, tá? Você valoriza apenas a cultura do outro e esquece da sua, tá certo? Então, para nós começarmos a ver o nosso conteúdo de hoje, eu pergunto, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, Oi. no caso, quando a senhora falou sobre valorizar apenas a própria cultura, seria a endoculturação? Ou a Ainda? Sim, Pode termine. falar. Não, pode falar. Tá. A endoculturação, ela se dá da seguinte forma: é quando você vai vivenciar um processo cultural desde a infância. Então, a epistemologia da palavra endoculturação é cultura para dentro, ou seja, é algo que você vai ver, né, vai vivenciar desde a sua infância. Então, se você vivencia uma cultura desde a infância, né, até a fase adulta, digamos assim, você está ali respirando a sua identidade cultural, né? Todos os dias. Então, é mais difícil que você entre nessa história do etnocentrismo, né? De não valorizar de valorizar a sua cultura em relação à cultura do outro e vice-versa. Mas isso, infelizmente, acontece muito, né? Você acaba se fechando na sua cultura e não aceita nada que é de fora, certo? Que é também uma discussão bem interessante, turma, que hoje a gente vive o quê? Não é a globalização, processo de globalização? Então, é tudo muito rápido, né? Hoje você recebe um elemento cultural de fora, né? Como no caso das músicas, e você acaba aceitando aquilo, e você reproduz, você ouve, né? Você vai em um aniversário, exemplo, né? Você não vai ouvir uma música nossa, você vai ouvir uma música de fora, né? E o que esses cantores, né, brasileiros estão fazendo aí, muitos, né, dessa pegada pop aí, sei lá, funk, muitos fazem ali parcerias com rappers de fora, né, com cantores de fora, claro, buscando aí ter esse público aí, né, internacional. Mas já é essa história também da mistura de culturas, porque você tem um elemento cultural do Brasil e você tem aí outros elementos culturais.
E a aceitação, por incrível que pareça, é bem rápida, né? Porque eu digo sempre do exemplo para vocês desse fenômeno aí, desse tal de BTS, né? Que é a cultura coreana. Como há uma aceitação, né? Porque não é só a música, tem todo o comportamento, né? Até a comida. Hoje tem lojinhas especializadas aqui que vendem roupa, comida, né? Tudo que está inserido nesse contexto. Não sei se eu te respondi, Samara. Respondi? Certo. Então, assim, eu vou agora buscar aqui os slides, tomara que não trave, né? Já fico até com medo. Ai, mas vai dar certo. Que foi os slides que eu coloquei lá na plataforma. Estão visualizando? Me falem, tá? Porque eu não posso ver o chat. Sim. Certo. Então, turma, a gente vai entrar agora no assunto que também é bem legal para que a gente possa ter aí uma referência, né, do direito e da antropologia. Vejam, então, como nós já estamos falando sobre diversidade cultural, é interessante que a gente possa agora refletir um pouquinho, né, sobre essa diversidade cultural, que, afinal de contas, nós temos alguns conceitos para fazer aí essa reflexão. Tem um conceito que é a diversidade cultural, tem multiculturalismo, né? Tem processo cultural, então tem muita coisa. Mas esse primeiro ponto aqui diz respeito à diversidade cultural, que é um dos objetos constantes da reflexão humana. E por que não dizer um dos mais salutares? Historicamente, a forma por meio da qual a humanidade lidou com a diversidade cultural sofreu variações que foram da rejeição à aceitação. Tem alguém chegando? Yeah. Tá? Então, essas variações que foram da rejeição à aceitação da diferença cultural são aspectos inerentes à história da diversidade cultural, tá? Que é o que nós vimos agora há pouco, tá bom? Então, a partir do século XVI, né, porém, os intensos contatos estabelecidos entre europeus e povos nativos da América, da África, né, geraram reflexões filosóficas e sistemáticas a respeito dessa diversidade cultural. Então, essas reflexões fundamentaram o desenvolvimento de uma nova ciência na segunda metade do século XIX, que foi a antropologia. Então, a análise antropológica ela foi influenciada pela ideia da evolução biológica formulada por Charles Darwin. E essa ideia, né, claro, gerou repercussões nas ciências humanas e, particularmente, serve de fundamento para os estudos a respeito das culturas formadoras da humanidade. Então, um ponto interessante aqui é a história da evolução. Na antropologia, nós costumamos não falar em evolução social, tá? Porque quando eu falo assim, nossa, como a nossa sociedade evoluiu, né? Existe aí um quesinho de preconceito, né? E quando eu falo evoluiu, dá a entender que a nossa sociedade era o quê? Que nós vivíamos na história da selvageria. Tanto que tem muitas discussões antropológicas que a gente, né, vocês podem até ler aí, sei lá, por curiosidade. Selvagem, né, civilizado. Então, esse tal evolucionismo gerou ainda mais discussões.
Então, nesse momento, a análise antropológica estabeleceu uma classificação de diversas culturas, segundo estágios pré-estabelecidos de evolução. Então, nós vamos ter aqui o Morgan, né, que ele vai estabelecer 3 estágios distintos: a selvageria, a barbárie e a civilização. Tá? Então, aqui nós vamos já discutir. Não por acaso as culturas europeias são tomadas como referência para se pensar esse último estágio de evolução da humanidade, para a qual caminhariam as demais culturas, ou seja, o europeu é o civilizado. Então, vira e mexe, nós ainda ouvimos essa expressão, né? Povo civilizado, nossa, como fulano é civilizado, né? Ah, o europeu é civilizado. Então, nós acabamos construindo essa ideia e reproduzimos esse discurso, tá? Então, a gente vai entender que tudo que não dizia respeito, né, o povo europeu, era entendido como selvageria. E aí nós vamos colocar as manifestações culturais. Então, foi a partir daí que surgiu aquela história do exótico. Nossa, que cultura exótica, né? Só que essa palavrinha exótica, turma, que nós ainda hoje, né, ouvimos muito, é o quê? É uma quebra de padrão. Né? Aí a menina fala assim, poxa, teu namorado tem uma beleza exótica. E aí a outra já vai entender, a amiga já vai entender, tá chamando ele o quê? De feio? Não, só estou dizendo que ele não faz parte de um padrão, né? Que, infelizmente, nós adotamos os padrões, né? E um deles é o padrão de beleza, né? O padrão estético. Então, a história de ser exótico é justamente isso, ser diferente, não estar dentro do padrão, né? E foi exatamente o que aconteceu, principalmente com as sociedades que viviam ali no continente africano. Então, seu domínio sobre as colônias na América, na África, né, na Oceania, poderiam contribuir para acelerar a evolução dos povos atrasados, né, nativos desses continentes. A colonização europeia estaria justificada, tendo em vista a necessidade de integrar a humanidade, culturas consideradas pouco evoluídas. Então, vamos lá. O que é uma cultura pouco evoluída? É uma cultura que justamente não se encaixa em um padrão, certo? Mas, vamos lá. Existe um padrão cultural? Me respondam aí, por favor. Eu creio que não existe um padrão, já que todas as culturas elas se distinguem muito uma das outras, não teria como haver um padrão universal entre elas. Muito bem. Então, nós já descartamos essa teoria, né? Essas culturas que eram consideradas pouco evoluídas eram justamente porque, né, havia aí a história de colocar, de se criar um padrão, coisa que existe até hoje, né? O indivíduo que não tem ali um aporte teórico, né, da antropologia, ele pode sim continuar reproduzindo esse discurso preconceituoso e pode dizer, nossa, mas a cultura da Índia é a cultura que não tem nada de civilizada. Por quê? Porque eles comem literalmente com as mãos, né? Sendo que você vai buscar um padrão. Mas qual é o padrão? Ah, não, o padrão é a Inglaterra, né? Porque tem isso, tem aquilo, aquele famoso chazinho, né? O chá das 5. Então, você vai procurando um padrão, mas nós já sabemos que não existe. E essa teoria evolucionista do século XIX, então, ela é considerada o quê? Etnocêntrica, porque ela estabelece uma hierarquia entre as culturas, afirmando a suposta superioridade das culturas europeias em relação às demais, e de quebra serve de suporte à dominação colonial europeia.
Então, aqui é um conceito que depois a gente vai ver mais no finalzinho, lá em Sociologia Jurídica, com um teórico chamado Antônio Gramsci, que ele fala da hegemonia cultural, né? Ele fala desse conceito de hegemonia, que é justamente o que foi feito. Quando você cria um padrão cultural, automaticamente você está menosprezando, né, aqueles elementos culturais de outras culturas, e você diz que uma é hegemônica. Então, no caso, era a cultura europeia. E aí, no início do século XX, representantes da nova ciência, né, a antropologia, criticaram essas premissas evolucionistas. Um exemplo dessa crítica vai ser encontrado na análise do antropólogo, que é o Malinowski, né, que eu acho que eu coloquei para vocês alguns slides dele, mas nós podemos colocar novamente, porque o Malinowski, turma, foi um dos pioneiros na pesquisa antropológica, né? Ele que fez uma pesquisa nas Ilhas Trobriand, pela Nova Guiné. E aí ele acabou desconstruindo, né? Fazendo essa crítica com relação a essa teoria evolucionista. Então, ele e outros antropólogos desse início de século consideravam que as culturas não poderiam ser pensadas em termos hierárquicos, né? Ou seja, uma que tem uma cultura melhor, aí depois vem a outra, até formar aí uma certa hierarquia. Em lugar da análise, sugere que cada cultura deve ser pensada em seus próprios termos, que é o que a gente chama de relativismo cultural, tá? E esse relativismo cultural é justamente fazer o quê? O processo de relativização, colocar todas as culturas no mesmo nível, buscando ter aí o quê? Aliás, não ter essa hierarquia cultural. Porém, isso não significa dizer que o evolucionismo não encontrou seguidores do século XX, né? Encontrou, mas a antropologia ela acabou ali com esses antropólogos desconstruindo essa afirmação. No entanto, foram muito menos numerosos do que no século anterior. Mas é certo que a análise antropológica adquiriu novos contornos ao sustentar as premissas do relativismo cultural. Então, a gente pode pensar o seguinte: quando eu, né, lanço um olhar para uma cultura que é diferente da minha, vamos pensar aqui no Marrocos, né? Pronto. Estava até reprisando a novela ali no Viva, que era o Clone. E essa novela, assim, foi bem rica para a gente entender o processo cultural. Porque lá é tudo muito diferente, né? Do Brasil, o casamento, e tudo aquilo, né? Que diz respeito ao processo cultural. Então, imaginem, né? Fazer aí a história do relativismo cultural. Então, o que era engraçado na novela é que sempre tinha alguém, né, da cultura falando mal do Brasil no que diz respeito à comida, às mulheres, né? E tinham cenas na praia. Eles diziam, nossa, aquelas mulheres desnudas, assim que elas vão à praia, aí eles faziam a comparação, mas as mulheres do Cairo não vão assim, né? Então, tinha um discurso bem machista também nessa novela, mas aí a gente vai dar um desconto por conta do processo cultural, que lá é bem rígido, tá? E é claro também, né, turma, se você deixa o teu país e vai passar, sei lá, uma temporada, alguns dias, né? Pode ser até não tão longe. Você vai sentir aquele choque cultural. Né? Imagina se você for para um país que está ali, né, distante, que é totalmente o inverso do seu. É muito complicado. Então, esse conceito de estranhamento, ele vai existir. Mas isso não impede que depois de um certo tempo, você faça aí a relativização, né? Porque tem aquele estranhamento, você estranha a cultura que não é a sua,
mas depois você pode dizer, né, acabar ali com essa ideia de que essa cultura é inferior à sua. Então, essas premissas constituem o fundamento para se compreender, por exemplo, a natureza de conflitos internacionais, cuja origem está relacionada às dificuldades, né, dos povos em lidar com as diferenças culturais e religiosas que os separam. No campo do direito, né, a nossa reflexão antropológica, ela tem merecido cada vez mais atenção, tá? Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas nós temos, eu acho que eu falei na primeira aula, nós temos, assim como a sociologia jurídica, temos a antropologia jurídica, que é o ramo da antropologia que vai fazer, né, essa relação do direito, algumas questões jurídicas, né, principalmente no que diz respeito ao comportamento. Analisamos muito o comportamento, né, aquele comportamento que vai infringir uma lei, uma norma. Então, durante muito tempo, a chamada antropologia, né, geral e a jurídica em particular, não mereceram o devido tratamento por parte dos juristas. Dessa forma, esta reflexão não foi incorporada ao direito de forma substantiva. É verdade, durante um período aí da história, os juristas achavam que a antropologia queria o quê? Tomar o lugar deles, ou seja, não, vamos ficar, sabe aquela história, cada um no seu quadrado, deixa a antropologia aqui que o direito fica aqui. Mas aí depois, né, foi se perdendo, foi enfraquecendo essa ideia, e hoje é interessante porque o direito, principalmente quando vai, né, ter a possibilidade de fazer as suas análises no quesito comportamental, ele vai ali para a discussão na antropologia, ou na sociologia também. E aí a ideia de evolução ainda está presente no ensino e na reflexão jurídicos, né? Com ela incorpora-se o etnocentrismo e a hierarquização das culturas, que foi proposta pela teoria evolucionista. Recentemente, né, e mais recentemente, leva o direito a ter dificuldades em lidar com a diversidade cultural existente num país como o Brasil. A diversidade jurídica expressa a diversidade cultural, e dessa maneira pode-se observar no Brasil a convivência simultânea de distintos sistemas jurídicos, cuja validade é assegurada pelos indivíduos. Exemplo, pode ser observado quando se verifica que, no interior de uma cultura indígena, predomina um sistema jurídico próprio, validado pelos membros dessa cultura, e que pode conflitar com o direito oficial. Então, as sociedades indígenas, de fato, elas têm, né, um modo muito peculiar de viver. O dia a dia nas sociedades indígenas é totalmente diferente do nosso dia a dia. E que, às vezes, você se depara com uma manifestação cultural, né, ou até mesmo esse rito de passagem, que em algum momento, né, ou em alguns momentos, pode não ser visto com bons olhos, porque para a nossa sociedade pode ferir, né, algum direito, pode não ter, ferir alguma regra, enfim. Mas nós temos que buscar compreender que é uma sociedade totalmente diferente da nossa, né? As sociedades indígenas possuem modo de vida muito próprio. Então, não tem como você querer, né, que eles vivam como nós vivemos aqui. É certo que hoje muitos indígenas já fazem faculdade, né? Trabalham no nosso meio, transitam no nosso meio, mas não é por isso que eles vão deixar de ser indígenas, certo? Então, a existência desse sistema jurídico indígena levanta problemas substantivos para o direito,
o recurso à ciência antropológica pode facilitar o trabalho dos juristas na compreensão desses problemas e na proposição de suas prováveis soluções. Por isso, justifica-se a recente introdução da antropologia na grade curricular dos cursos de graduação em Direito no Brasil. Né? Então, como a sociologia surge lá no século XIX, e ela se firma mesmo como ciência no finalzinho dele, né? Nós temos a inserção no século XX da antropologia nos currículos. Então, vamos lá. No direito, tem antropologia, né? De repente, pode ter só antropologia jurídica ou só sociologia jurídica, mas tem que ter, tá bom? Por quê? Porque essas disciplinas são o quê? Pré-requisito para outras, certo? Agora, há uma historinha, gente, interessante, que eu acredito que eu também já tenha contado para vocês. A antropologia e a sociologia, elas não são assim, né, reconhecidas, ou até mesmo vistas com bons olhos por todos, né? Existe um preconceito também. Ah, mas professora, por que eu estou fazendo direito, eu tenho que ver antropologia? Ou eu tenho que ver sociologia? Porque tem muita gente que vê sociologia lá no ensino médio, ou em outra graduação, e que por vários motivos não gostou, né? Ah, não, professora, a sociologia é muito chata. Não, a antropologia, então. Vocês tiveram algum exemplo assim negativo com a sociologia? Antropologia só se realmente se vocês tiverem, né, ou fizeram uma outra graduação, porque antropologia não tem no ensino médio, mas a sociologia tem. Alguém já teve uma experiência negativa com a sociologia? Professora, eu já tive. Quem está falando, que eu não estou vendo? Marcelo. Marcelo. Então, Marcelo, essa experiência tua, ela foi negativa por conta do conteúdo mesmo? Cara, tem a ver com o conteúdo, mas foi mais o professor. Porque o jeito que ele ensinava era muito tendencioso. Quando ele chegava na sala, ele abria o livro, ele começava a falar que o Karl Marx tinha as ideias totalmente retrógradas, essas coisas ruins. Tipo, fazendo a gente não querer mais saber daquele conteúdo, entende? Acabar ficando chato. Sim. Que é a história do juízo de valor, né? Isso. Que vai além dos livros. O professor está ali, ele quer que o aluno coloque isso na cabeça, que tem que ser daquela forma. Queria levar a gente para um caminho totalmente contorcido. Eita, Marcelo. Mas, infelizmente, acontece mesmo, né? E quando acontece, é ruim, porque a gente realmente acaba construindo uma má fama para aquela disciplina. Já aconteceu comigo também, com outras disciplinas, né? Mas ali era questão mesmo, foram os dois, o conteúdo e o professor. Eu não sei, até hoje eu não sei se foi o conteúdo, de fato, teria que ser aquele. Mas acontece, né? Então, quando a gente vem com a antropologia e insere no direito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar, para depois integrá-las. Por quê? Porque o campo jurídico, né, nós vamos ter aí toda uma formação, né, os dogmas, que é diferente da antropologia, né? A antropologia, ela tem a possibilidade de você fazer uma análise, né? Até de uma maneira muito, às vezes, informal, né? Por quê? Ora, o que eu ia fazer com vocês, né? Se a gente não estivesse nesse contexto? Fazer um trabalho de campo, ou em algum museu, ou na feirinha, né? Da Praça Benedito Leite. Mas quando você vai pro direito, né, você acaba, algumas vezes, tendo que ter muito cuidado, né, para lidar com algumas teorias. Então,
a existência desse sistema jurídico, né, indígena levanta problemas para o direito. Então, vamos lá. O recurso à ciência antropológica pode facilitar o trabalho dos juristas na compreensão de alguns problemas. Mas isso realmente foi por conta desse olhar, né, que o antropólogo tem com relação ao comportamento, né, a diversidade cultural. Sim, eu estava falando para vocês sobre a introdução da antropologia na grade, né, dos cursos de direito. Pode ter só essa variação na nomenclatura, ou antropologia jurídica, ou antropologia do direito, tá? O importante é que ela se faça presente, tá bom? Porque não tem como vocês discutirem, né, as questões que são provenientes do direito em si, mais específicas, sem ter essa base, principalmente no que diz respeito à diversidade cultural, tá? E que eu não sei se vocês já viram, acredito que não, um teórico chamado Montesquieu. Já viram? Pronto, então tem algumas questões que o Montesquieu acaba abordando, né? Para esse ladinho da antropologia também, que é a questão das leis. Inclusive, tem até uma escola sociológica positivista, que nós vamos ver na sociologia jurídica, que acaba fazendo essa referência, né? Quando diz que as leis, né, no direito deve ser levado em consideração a cultura de um povo, né, em toda a diversidade que aquela localidade tem. E antes de você pensar, né, digamos assim, fazer alguma modificação, ou sei lá, criar alguma lei, você não pode fazer isso com os olhos fechados, você tem que fazer toda uma análise, né, verificar se de fato há uma necessidade para que aquela lei seja criada, né? Então tem toda uma história. Então, por fim, é salutar a atual e crescente aproximação entre a antropologia e o direito, pois as contribuições da ciência antropológica à reflexão jurídica se farão sentir na capacidade do direito em enfrentar problemas derivados das características particulares da sociedade contemporânea. Então, hoje, nós temos alguns temas, né, que são tratados pela antropologia e no direito, principalmente a questão da pesquisa, né, a etnografia no direito. Então, você vê, às vezes, um aluno que já está lá no 7º período, doido para escrever a monografia dele. Só que aí ele precisa fazer o quê? Uma pesquisa, né? Primeira coisa é saber se a monografia vai ter a pesquisa de campo ou se vai ser apenas bibliográfica. Se tiver a pesquisa de campo, é claro que essa monografia vai ficar mais rica, porque ele vai estar ali, não é, vivenciando esse processo, e nós temos muitas possibilidades, muitos temas. Só que para você fazer uma pesquisa de campo, você tem que ter o quê? Que eu coloquei aqui, né, a história do fazer antropológico. Porque eu já falei para vocês que a etnografia, ela surge na antropologia. E depois as outras áreas acabam, né, tendo essa aproximação. Então, se você quiser fazer uma pesquisa sobre violência doméstica, por exemplo, né, violência urbana, essa pesquisa de campo, ela tem que ser o quê? Sentida. Então a violência urbana na cidade de São Luís. Nossa, isso é muito grande, né? Então, você vai delimitar um tema. Então, a violência urbana na cidade de São Luís, tendo como base os bairros X e X. Me digam aí 2 bairros violentos aqui em São Luís.
Hum? Não sabe? Que a gente diz assim que é extremamente perigoso. Coroadinho Croadinho, e Ipaze, o Ipaze de baixo. tem algumas referências, né, sobre isso. Cidade Operária também, né, não? É mesmo, não sabia. Cidade Olímpica. A Maria, Ah. Cidade Operária, tudo morrendo gente. É mesmo, gente. Sim, então você pega ali, eu vou pegar um desse exemplo de vocês, o IPASE, né? Qual foi o outro que vocês falaram? Além da cidade operária? Coroadinho, né? Sim. Então a gente vai montar a nossa pesquisa, saber dos roubos, né? Saber aí dos assassinatos, ver como é que é o dia a dia, né? Agora, para a gente fazer realmente, né, uma pesquisa grande, que demanda um certo tempo, né, e demanda outros elementos, nós podemos pensar na história das comunidades, né, mas não aqui em São Luís, eu já estou pensando ali, digamos, no Rio de Janeiro, fazer uma pesquisa levando em consideração a violência urbana, né, tendo ali como base as comunidades, né, o crime organizado e tudo mais. Então, seria realmente uma pesquisa muito grande, mas nós podemos fazer outras etnografias, né, menores. Então, professora, eu quero falar na minha monografia sobre o Bumba Meu Boi, sobre o tambor de crioula, eu quero falar sobre a Igreja da Sé, eu quero falar sobre o início do Bumba Meu Boi, como tudo começou. Então, é uma pesquisa antropológica, né? Digamos que seja mais em menos tempo, mas também depende, né? A gente não sabe. Tem muitos antropólogos, que vêm para cá no período de São João, justamente para fazer esse tipo de coleta de dados, né? E às vezes é uma coisa tão pequena que eles acabam fazendo ali em um mês, mas isso depende. Então, nós dizemos que o fazer antropológico pressupõe a relativização de verdades consagradas, enquanto o fazer jurídico, através delas, se reproduz, sendo este contraste metodológico um significativo obstáculo ao diálogo destes campos. Então, de um lado antropologia, de um outro direito. Se você não buscar essa relativização de verdades, como tem aqui, não é? Nós não vamos conseguir fazer, né, esse exercício. E isso seria, então, um obstáculo. Então, exercitar a aproximação destes saberes é um desafio não apenas para o direito, mas também para a antropologia, pois ambas as áreas não pautam as suas agendas a partir de discussões comuns, né? O que a gente pode também perceber que hoje, na questão, principalmente na questão da antropologia, quando você pega algum tema, né, do direito e traz para a antropologia, há uma conversa, né? A gente sabe que tem uma conexão, principalmente se for algo relativo ao comportamento, né? Deixa eu contar para vocês. No semestre passado, eu estava ministrando uma disciplina que era como se fosse a introdução à psicologia, né? Mais voltada para a história da psicologia jurídica. Então, tinha um conteúdo que a gente discutia o perfil do serial killer, né? E alguns eu até mostrei para os meus alunos, né, os mais famosos. E aí a gente discutiu muito essa questão comportamental, né, e que já trazia uma outra discussão, né,
na sociologia, que é o perfil do sociopata. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no semestre passado, vocês viram as áreas da antropologia. Alguém lembra? Que é a antropologia o quê? Psicológica, biológica. Todo mundo ficou caladinho, né? Não lembro. Então, tinha uma área que é a antropologia psicológica. Então, nessa, a gente também teve a oportunidade de fazer essas análises. E isso é tão interessante, turma, por quê? Porque hoje, como a gente vive uma sociedade que ela é muito moderna, né? Até a história de ser pós-moderna, nós, algumas vezes, falamos com as pessoas e estamos no mesmo grupo, né? Como se essa pessoa fizesse parte da nossa vida, né? Da nossa rotina, mas a gente não conhece. E existe a história do comportamento, né? Que, por exemplo, o sociopata, ele costuma até deixar alguma pista, né? De algo que ele tenha feito que não tenha saído perfeitamente. Mas o psicopata não. É quase assim, zero a possibilidade de você pegar, né, literalmente um psicopata tramando ali ou articulando algo. Então, é interessante que a antropologia esteja ali presente. E eu não sei se vocês já viram, tem uma série na Netflix que fala sobre o surgimento da psicologia jurídica, né? Depois eu vou pesquisar o nome e vou dizer para vocês, porque vocês vão ter essa cadeira. Como surgiu a psicologia jurídica? Então, você tem o papel do psicólogo no direito, inserido no direito. E na série mostra que havia a seguinte questão: aconteciam os crimes, né? E aí você tem todo o aparato jurídico, mas eram crimes que o direito não conseguia responder, né? Eram assassinatos em série, e alguns desses crimes ficavam sem resposta. E aí que foi se inserindo, né, o perfil do psicólogo. E muitos psicólogos começaram a adentrar no direito justamente fazendo pesquisa de campo, ou seja, eles iam até as prisões, claro, depois que o crime, né, foi ali descoberto, tudo bonitinho, e iam falar com esses criminosos para entender o seu comportamento. Então, assim, tem muitas, né, questões aí que giram em torno da antropologia, da sociologia, do direito, da psicologia, tá? Então, o olhar antropológico é essencialmente um olhar marcado pelo estranhamento, mas não no sentido de suspeição, né? Coloquei ali de você acabar tendo aquela pessoa como suspeito. Trata-se, na verdade, de uma forma peculiar de ver o mundo e as suas representações, partindo sempre, necessariamente, de um surpreender-se com tudo aquilo que, aos olhos dos outros, parece natural. Vocês querem falar alguma coisa? Em turno. Estão muito calados. Seguindo, relativizar categorias e conceitos e desconstruir verdades consagradas são importantes exercícios antropológicos e podem ser igualmente fundamental exercício jurídico, né, de grande valia para promover as consequentes transformações pelas quais o judiciário vem lutando e necessita concretizar, caracterizando-se também como um esforço significativo para se tentar romper com as formas tradicionais de produção, né, e legitimação e consagração do saber jurídico.
que é aquela história mesmo do dogma jurídico, né? Que eu falei para vocês. Então, o ser humano é o centro articulador do pensamento antropológico e jurídico. A ciência do direito envolve sempre um problema de decisão, de conflitos sociais, motivo pelo qual os tais conflitos humanos. Ok? Ah, sim. Vocês colocaram aqui o nome do bairro, né? É verdade, quando eu tô lá eu não consigo. Mas tá certo. Era só para enriquecer o nosso exemplo. Turma, então, eu fiz a pergunta agora há pouco, vocês não têm dúvida nenhuma perguntinha, né? Eu vou, então, lá na plataforma rapidinho, são 3h20, o nosso intervalo é 3h40, né? Não é isso? Sim. Então, eu vou lá na plataforma rapidinho colocar o vídeo do tambor de crioula, tá? Mas vocês não saem daqui. Eu vou lá colocar e eu volto já já para dizer se já deu certo, tá? Só um minutinho. Prontinho. Eu coloquei o vídeo lá na plataforma. Vão lá rapidinho, dá uma olhadinha nesse vídeo. É bem curtinho, tem 5 minutos, se não me engano, tá bom? E aí, o que é que vocês me contam desse vídeo? Gostaram? Interessante? Curioso? Então, professora, é um vídeo assim, como é que eu posso dizer? Eu não assisto tambor de crioula, eu nunca vi, mas o que deu para perceber é que é uma dança bem alegre, as roupas são bastante coloridas e tem todo uma organização para fazer, tem os músicos, tem as moças que ficam dançando, então é uma tradição bem esquematizada que é passada em tradição, porque ao pouco que eu sei parece que as mães vão ensinando as danças para as filhas. Então é isso que eu posso dizer. Sim, Otávio, é isso mesmo. Existe uma articulação bem legal no tambor de crioula, né? A gente sabe, como vocês viram, as mulheres, elas dançam, né, com aquelas roupas, aquela vestimenta, aquela saia rodada, e os homens ficam ali, né, nos tambores, tocando, né? E há também uma simbologia no que diz respeito à fertilidade, né? Porque quando elas chega o momento do que a gente chama de, né, umbigada, é quando o umbigo com o umbigo se encontram, né, nas mulheres, e é como se elas estivessem ali desejando que aquela outra mulher seja, né, próspera, seja fértil, que é bem interessante, de fato. E sim, quem participa do tambor de crioula hoje, basicamente, há um núcleo familiar, né, que a gente diz assim, que é muito forte na tradição, né, quando você diz que as mães passam para as filhas, sim, porque é uma manifestação cultural que é remanescente dos escravos, e bem aí você já tem também um contexto histórico muito forte, não é? Então, claro que você também tem a possibilidade de participar, né, numa noite, lá no Reviver. Ah, eu quero participar de uma oficina de tambor de crioula, professora. Você pode, né? Não necessariamente tem que ter um pré-requisito para participar. Porém, há uma diferença, porque sabemos que tem famílias aí que já estão nessa manifestação há muito tempo, né? E vai passando de geração em geração. Como é também o Bumba Meu Boi, né? E outras tantas. Porém, como o tambor de crioula, né, foi alçado a patrimônio imaterial, acabou gerando aí uma certa curiosidade com relação
as outras pessoas, né? Quer dizer, não só para a gente, porque há muitas pessoas também que não conhecem, né? Nunca viram, como o próprio Otávio falou, nunca esteve presente em uma apresentação, né? É bem interessante, sim. E é riquíssimo, né? No quesito, digamos, né? Tradição mesmo. Assim como o tambor de crioula, nós temos o tambor de Mina, que aí nós vamos fazer referência à religião de matriz africana, certo? Alguém mais gostaria de falar para a gente ir para o intervalo? Eu, professora. Fala, Maíra. Eu, no primeiro momento, achei estranho, porque eu nunca tinha presenciado, eu nunca tinha visto. Uhum. E o que me chamou a atenção foi aquela manifestação dele, aquela dança em torno de São Benedito, né? Que Sim. é um padroeiro do Maranhão. E outra questão que me chamou bastante atenção foi a pungada, que é quando uma mulher vai para o meio, uma vai para o meio e sai. Que, como a senhora acabou de falar, que elas tocam, né, a umbigada no umbigo do outro. Pois é, eu achei assim estranho, mas achei também interessante. Sim. Eu estava tentando entender o que os homens estavam cantando, porque eles cantam num ritmo tão acelerado que eu quase não consegui entender. É bem acelerado mesmo. E aí, como tu falaste na questão do São Benedito, né? Que claro que essa dança, tanto o tambor de crioula como o tambor de Minas, eles acabam tendo aí fazendo esse culto, né? Ao São Benedito. Eles dançam hoje o tambor de crioula algumas vezes para pagar a promessa, né? Pagar a promessa aí, vou pagar minha promessa, vamos formar aqui uma roda, hoje vai ter dança do tambor de crioula, né? E aí você articula tudo e para ter a roda do tambor de crioula, mas, como eu falei, também tem o tambor de mina. Mas na próxima aula eu tento colocar, se eu encontrar um videozinho curto do tambor de mina, que aí, gente, é a história da fusão, né? Da religião com a cultura, tá certo? Vamos para o intervalo e na volta nós continuamos, tá bom? Certo, vamos retomar, turma. Coloquei aqui para vocês no chat uma informação, né, sobre o tambor de crioula. Que antes do intervalo vocês viram o vídeo. Uma curiosidade que ele também é chamado de punga, né? Justamente por conta daquela umbigada, né, que há entre as mulheres da roda, né? E como nós vimos também, tem sempre aquele, né, culto de louvor a São Benedito. Mas, como nós falamos no primeiro momento da aula sobre a questão da diversidade cultural, né, e toda aquela problemática que reside em torno da aceitação da cultura, vamos discutir um pouquinho para a gente fechar a nossa aula, até às 5, o conceito de aculturação. Na verdade, nós vimos, né, no semestre passado. E agora a gente vamos só recapitular esse conceito de aculturação para que a gente possa, na próxima aula, avançar nas nossas discussões, ok? Esse conceito, turma, de aculturação, ele também gera, né, alguns questionamentos, e um deles é justamente qual a nomenclatura usar. Se é aculturação, se é empréstimo cultural, outros acreditam aí que seja até aquela história de apropriação cultural. Porém, a antropologia, ela acaba até não usando, né, mais essa nomenclatura de apropriação cultural, porque nós costumamos usar justamente a aculturação ou empréstimo cultural, certo? Agora, quando nós temos aí alguns aspectos no que diz respeito à apropriação cultural, também é interessante que a gente possa discutir, tá?
nos seus mínimos detalhes, porque falar em apropriação cultural, vivendo em uma sociedade globalizada como a nossa, é um pouco perigoso, não é mesmo? Mas eu vou colocar aqui os nossos slides, vocês vão acompanhando. Quando vocês visualizarem, vocês me avisem, por favor. Já viram? Então, a aculturação, ela é a interpenetração de culturas. É um termo que foi criado, né, por antropólogos norte-americanos para justamente designar as mudanças que poderiam acontecer em uma sociedade, diante de uma fusão com elementos culturais externos, geralmente por meio de dominação política, militar e territorial. Isso aqui é um caso à parte, certo? Podemos dizer que a aculturação é um conjunto das mudanças resultantes do contato de dois ou mais grupos de indivíduos representantes de culturas diferentes, quando postos ou em contato direto ou em contínuo contato, tá? Então, aqui nós vamos pensar no exemplo que eu até dei para vocês, dos indígenas, né? Das sociedades indígenas em contato com a nossa sociedade, tá? Então, vai haver esse processo de aculturação, né? Que aí eles vão pegar emprestados os nossos elementos e nós também, né? Pegamos emprestado elementos dessa cultura indígena, tá? Como, por exemplo, uma coisa bem básica que vocês já devem ter estudado ali, né? No ensino fundamental, no ensino médio, que é a história da tapioca, da farinha, de dormir na rede, né? Que são elementos dos indígenas e que nós recebemos, né? Como herança. Agora, o que é interessante é que quando os indígenas adentram a nossa sociedade, nós temos ali um olhar preconceituoso, né? Porque logo vem aquela ideia, nossa professora, mas ele não pode cursar uma faculdade, o indígena não pode dirigir, né? É tão estranho, né? O indígena usando celular, será que eles não vão deixar de serem, né, indígenas? Então, há sempre esse questionamento. Então, por isso que eu até falei para vocês, né? Eu cheguei a comentar que hoje nós nem chamamos mais índios, e sim indígenas, justamente por conta dessa diversidade étnica que existe. Porque quando eu me refiro a ele utilizando, né, essa nomenclatura índio, o que vem no meu inconsciente coletivo, né, no meu imaginário, é que está ali o índio, né, sem roupa, correndo na floresta de arco e flecha, né? Eu não consigo entender que há uma diversidade cultural, né? Que há uma pluralidade cultural, que hoje esses indivíduos podem também estarem aí vivendo na nossa sociedade, né? Buscando ter um contato também conosco. Então, a transmissão de elementos de uma cultura vai sempre precedida por uma relação, né? Que implica na aceitação de alguns elementos e na rejeição de outros. Isso aqui, turma, é altamente aceitável, normal, não é mesmo? Até porque você, quando está em contato com uma cultura que não é a sua, claro que você tende a fazer essa rejeição, né? De alguns elementos culturais. Basta pensar ali como exemplo a China e toda aquela gastronomia exótica, né, que ela possui. Quando já pensou, você chega na China e você vai se deparar com aquela feira ali, né, com todo aquele exotismo
Então, primeiro momento, creio eu que seja, né, a rejeição, o estranhamento. E aí sim, se você quiser, né, provar uma daquela iguaria, tranquilo, mas você vai estar livre para aceitar ou rejeitar em um primeiro momento, ok? Então, a aculturação, ela leva muitas vezes à desintegração de uma ou de várias culturas, sob a influência dos contatos que se estabelecem entre os seus integrantes. Isso aqui, turma, era algo que acontecia, mas isso em meados lá do século, né, 19, 18, quando nós tínhamos ali a questão do extermínio, das guerras, não é? E assim você tinha a sua cultura. Se você extermina uma determinada sociedade, você vai agregar ali apenas a sua cultura, não é? Hoje é basicamente, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, né, que haja a desintegração de uma cultura por conta desse processo de aculturação, ok? E um exemplo clássico que eu dou para vocês é justamente essa globalização que a gente vive. Porque de todos os lados nós recebemos uma enxurrada de elementos, né, culturais, de outros países, de outras localidades. Tá? Há pessoas que não ouvem nem música, né, brasileira, só ouvem música lá de fora. Então, isso não quer dizer que a nossa cultura vai se desintegrar por conta de influência de terceiros, entendem? E a gente está sempre vivenciando essa troca. Porque, além de outras possibilidades, o processo de globalização, ele compreende isso, né? É uma inter-relação entre as culturas, entre as pessoas, né, os países. Então, tá tudo conectado, tá? Da mesma forma, como os indígenas que adentram a nossa sociedade, eles não vão deixar de vivenciar o seu processo cultural. Eles apenas estão ali recebendo a nossa influência. E um outro conceito também que vai muito aí, né, a favor dessa questão da aculturação é o sincretismo, que nós chamamos de sincretismo religioso, que é a fusão de diferentes religiões, tá? Então, nós temos aqui, digamos, um santo que é cultuado na Igreja Católica, que é da mesma forma, é cultuado em uma religião de matriz africana, então é o mesmo santo. Só que na Igreja Católica ele tem um nome, e na religião de matriz africana, por exemplo, no candomblé, ele vai ter um outro nome. Tá? Isso aí é o que a gente chama de sincretismo religioso. Fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova. Também pode professora. ser. Oi. Esse sincretismo é o mesmo que aconteceu na Grécia, na Roma, eu acho, porque assim, eles tinham o mesmo Deus, só que eles reconheciam como nomes diferentes. Alguns deuses tinham nomes de planetas que nós usamos hoje, como Marte, Júpiter. Originalmente, esses nomes foram tirados de deuses gregos, que em outras regiões eram conhecidos pelos nomes atuais, Hércules e essas coisas. Era o mesmo Deus, não era? Só que com nomes diferenciados, não é isso? Então, nós podemos dizer que sim, um sincretismo. Se eu não me engano, nós temos a Santa Bárbara, que é do candomblé. Só que Santa Bárbara, no catolicismo, tem um outro nome. Alguém pode fazer essa pesquisa para mim, por favor? Agora mesmo, rapidinho lá no Google, a gente já tira essa dúvida. Eu já refresco aqui a minha memória, que eu esqueci. Eu não sei se é Nossa Senhora Aparecida. Me fugiu. Quem for lá no Google, por favor, me avise, tá?
Então, o sincretismo mantém características típicas, né, de todas as suas doutrinas básicas, sejam rituais, superstições, processos. Professora, o que eu encontrei aqui fala que é Então, Bárbara de Camélia. etimologicamente... Oi? Oi? Tá falhando. Oi? Repete aí, por favor. O que eu encontrei aqui pesquisando fala que é Bárbara de Nicomédia. Santa Bárbara, que é da... Sim? Já já a gente volta, então, para ver aí que tu pesquisou, tá bom? Etimologicamente, essa palavra sincretismo originou a partir do grego, né? Siacretismos, que significa reunião das ilhas de Creta contra um adversário em comum, que, por sua vez, foi traduzido por francês, dando origem à variante na língua portuguesa. Então, o sincretismo religioso, que é esse que nós estamos falando, só um minutinho aqui, deixa eu fazer logo essa pesquisa, senão eu fico inquieta. Eu não entendi o que tu falaste aí. Deixa eu ver se eu acho, né? Santa Bárbara. No candomblé. Sim, Santa Bárbara é a protetora contra os raios e trovões. E tem assim, quem é Nossa Senhora de Fátima no candomblé? E é engraçado mesmo, porque acabou caindo no gosto, né? Esse negócio de açaiteria. Sim, aqui na minha cidade mesmo, se você falar Jussara, ninguém gosta, ninguém quer, ninguém come. É só açaí. É mesmo? É só açaí, né? E aqui já tem umas cidades, por exemplo, em Morros, passar ali em Morros, o que mais tem é aqueles locais que vende Jussara. Um monte, um do lado do outro. Acho que depende muito também da região, né? Mas ok. E aí, turma, depois que a gente fala de aculturação, de assimilação cultural, tem esse aqui que eu comentei com vocês, né? Que é a apropriação cultural, que é um conceito que a própria antropologia nem trabalha mais. Porém, existem alguns grupos que acabam ainda utilizando, né? Vale lembrar, turma, que quando eu falo apropriação cultural, eu estou usando uma expressão forte. Né? Então, eu vou me apropriar de um processo cultural que não é meu. Claro que a gente sabe que tem toda uma história, não é? Por trás disso. O que vocês acham dessa imagem aqui que eu coloquei? Qual é a opinião de vocês? Diga. Essa imagem aí reflete aquele debate sobre apropriação cultural, não é? Questão de pessoas brancas. E é engraçado mesmo, porque acabou caindo no gosto, né? Esse negócio de açaiteria. Sim, aqui na minha cidade mesmo, se você falar Jussara, ninguém gosta, ninguém quer, ninguém come. É só açaí. É mesmo? É só açaí, né? E aqui já tem umas cidades, por exemplo, em Morros, passar ali em Morros, o que mais tem é aqueles locais que vende Jussara. Um monte, um do lado do outro. Acho que depende muito também da região, né? Mas ok. E aí, turma, depois que a gente fala de aculturação, de assimilação cultural,
tem esse aqui que eu comentei com vocês, né, que é a apropriação cultural, que é um conceito que a própria antropologia nem trabalha mais. Porém, existem alguns grupos que acabam ainda utilizando, né? Vale lembrar, turma, que quando eu falo apropriação cultural, eu estou usando uma expressão forte, né? Então, eu vou me apropriar de um processo cultural que não é meu. Claro que a gente sabe que tem toda uma história, não é, por trás disso. O que vocês acham dessa imagem aqui que eu coloquei? Qual é a opinião de vocês? Diga. Essa imagem aí reflete aquele debate sobre apropriação cultural, não é? Questão de pessoas brancas estarem usando o cabelo em tranças, que seria uma característica de pessoas negras. É uma coisa que ainda é debatida hoje em dia. Exatamente. Quem mais? Pode falar. Professor, eu vou relatar um caso que eu vi na internet de uma cantora que ela fez exatamente essas tranças aqui, só que no caso ela é uma morena clara e ela usou um tom de maquiagem um pouco escura, né? Ela foi muito criticada com essa palavra de apropriação cultural. O pessoal caiu em cima dela falando muitas coisas, banalizando ela em si. Sim. Alguém mais? Aqui na imagem, turma, é bem clara, né? Você tem aqui uma mulher negra, você tem aqui uma mulher loira, você tem uma mulher branca aqui, não é? Meia ruiva. Ela tá de trança, ela tá com trança também, parece aqueles dreads, né? E aqui a mulher negra tá usando o cabelo natural, black. E ela lança um olhar para as brancas, né? Para as mulheres brancas. Como quem diz assim, nossa, mas o que você está fazendo com as minhas tranças? Que é um elemento tipicamente, né, negro, da comunidade negra, dos afrodescendentes. Então, o questionamento surge assim, certo? Então, por isso esse termo tão forte, é como se a mulher negra estivesse falando, a branca não pode usar essa trança, porque ela vai estar se apropriando da minha cultura, de um elemento cultural que é meu, que tem uma história, que tem um contexto por trás disso. Vocês sabem quantas mulheres negras utilizaram esse tipo de trança? Né? Se você for procurar na história, vai aparecer muitas, né? E ainda hoje, a comunidade negra usa muito, né, o cabelo, faz referência a essa trança, não é só esse modelo, como outros. E quando você tem a imagem de uma mulher branca, é como se você estivesse ferindo todo esse contexto, né, histórico, cultural dos negros. Então, é bem complicado, gente, porque a gente vai fazer uma separação, tá? Então, por isso que a antropologia hoje trabalha com a questão do conceito de aculturação ou empréstimo cultural, tá? É até interessante eu ouvir vocês mais, né? Eu ficar um pouquinho quieta e ouvi-los, porque assim a gente acaba até tendo aí um debate para analisar mais profundamente, né? Porque não é só a história da mulher que está com a trança, né? Eu quero que vocês entendam que a trança tem um significado, tem uma simbologia por trás disso. Alguém mais quer falar? Professora, por que essa apropriação, né, esse termo tão forte, seria um problema? Eu não vejo como um problema, não. E é por isso que há essa dualidade. Alguns acham que isso não é nenhum problema, muito pelo contrário, porque como a gente vive a globalização, né, todo mundo ouve a mesma música, a gente come a mesma comida, né, e por que não utilizar também o cabelo da forma como eu quiser? Porque isso é como se fosse uma referência, né, da comunidade negra. E professora? Oi.
Eu já entendo que esse problema, assim, é complicado de falar sobre ele, porque vem a questão da identidade histórica. Sim, Porque, quanto às tranças, só usando como exemplo, se a gente pegar na história, por exemplo, quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, muitas culturas dos indígenas foram apagadas por causa disso. Começou a catequização dos índios, onde eles tiveram que abandonar suas crenças e se converter ao catolicismo. Ali muitas culturas deles já foram sendo apagadas. Então essa questão da preservação da identidade histórica é uma coisa que pesa muito aí. Porque se começar, o que eu penso assim, mas não é uma verdade absoluta, se começar a generalizar e tornar isso algo como volúvel, onde qualquer um pode usar, a parte da identidade histórica e o peso que isso tem para certa cultura passa a ficar algo banal, relativizado, onde qualquer um pode usar, já que não tem mais essa identidade com a cultura. sim. Bem interessante mesmo essa tua fala, porque de maneira alguma nós podemos esquecer que há uma identidade por trás das tranças, né? Que há uma história, há todo um contexto bem específico, né, dos negros, que requer aí muita precaução quando você pensar em utilizar, né, um elemento da comunidade negra. Porém, sempre vai haver, né? Sempre vai haver essa dualidade, porque de um lado você tem a possibilidade de aceitar que o outro utilize um elemento da sua cultura ou não, né? Que é o que aconteceu. Tu deu o exemplo aí dos indígenas, é bacana. Mas nós também temos que analisar outras questões, como, por exemplo, o que a gente vivencia, né? Diariamente, que é a globalização. É uma roupa que eu utilizo, que de repente eu sei até que faz parte de algum processo histórico, de algum povo, né, que a gente diz que são as roupas étnicas. Mas eu acho tão bonito, eu queria exaltar essa sociedade, por que não usar? Mas, por outro lado, nós sabemos que vai ser, né, vai ter sempre essa discussão. Então, o outro pode dizer, nossa, essa roupa você não pode usar, porque fez parte da minha história. Então, tem um peso cultural muito grande, entendem? Mas é sempre... Professora, Oi? eu acredito que realmente o termo apropriação cultural, ele virou um termo obsoleto. Porque se a gente parar para pensar, aqui no Brasil, não existe mais essa questão de branco puro, porque a gente sabe que teve essa questão de portugueses com índios, que teve essa mistura e acabou que a gente perdeu um pouco dessa essência. Então ninguém pode falar assim, eu sou uma branca pura, porque meus pais são os dois brancos. Não existe mais isso. A gente perdeu essa questão de ter a pureza da raça aqui no Brasil. Então eu acredito que o termo correto exatamente seria essa aculturação ou essa assimilação cultural. Porque parando para pensar, ao mesmo tempo que a gente usufrui de identidades culturais deles, eles também podem usufruir da nossa. Virou uma troca depois da globalização. Nada mais ficou escondido ou então preso a determinado grupo. Exatamente, né? Tua fala também casou com... Quem falou primeiro foi Otávio? Que eu não estou vendo vocês. Foi. Pronto. Então, essas duas falas de vocês fizeram a ponderação, né? Perfeito. E depois, se vocês quiserem também trazer algo, vocês que não falaram, tá, gente? Para contribuir vai ser bem legal. Porque é um termo realmente que causa isso, né? Gera uma polêmica, gera um debate e que é interessante. Então, veja, a aculturação é o nome dado ao processo de troca entre culturas, né? A partir da sua convivência e influências. Como exemplo, vamos pegar o caso da culinária oriental, que é amplamente apreciada ao redor do mundo, passando a ser consumida por diversos indivíduos, né, de culturas diferentes, sem que, no entanto, modifique seus hábitos
ou a forma como pensam acerca de um ou outro aspecto do seu mundo. A culinária, né, oriental, realmente chegou aqui no Brasil com muita força. Nós vemos aí a história dessas casas, né, de sushis e tudo mais, que deu uma brasilizada aí, né, deu uma aculturada, porque eu não sei se vocês gostam, né, de sushi, mas tem sushi aí até de goiabada. Então, é por isso que eu falo, é um processo de aculturação, né? Não sei se eles iriam aceitar, mas que a gente dá uma modificada aí, né, para ficar do nosso gosto. O Brasil sempre tem Professora, um... Oi. é igual os casos da pizza na Itália, que a pizza lá é só a massa de tomate e um queijo, talvez. Aqui a gente já coloca milho, ervilha, tudo que a gente achar. Tudo a gente joga, né, na pizza. O que tiver, a gente vai colocando. É igual o cachorro-quente, né? Porque aqui nosso cachorro-quente, aqui que eu digo aqui em São Luís, tem uma forma, né? Eu acho que o único cachorro-quente que já tem aí uma tradição, que é aquele do Souza, né? Que coloca até ovo de codorna, aquele ali tá fora do nosso exemplo, porque coloca tudo mesmo. Aí, se você for em São Paulo, você vai ver que eles colocam até purê no cachorro-quente. Vão colocando. Carne moída não, Aí tá? você vai lá. Não, É só um caldo velho, quase não, a gente não vê a carne moída. e aí você vai lá nos Estados Unidos, né? E o hot dog lá realmente é o pão, a salsicha e a mostarda. Aí tem essas ramificações. Mas aí eles vão dizer que é o nosso, né? O nosso tradicional é assim. Fora outras características, né? Porque a comida é um elemento cultural muito forte. Então, por exemplo, os brasileiros que moram fora, eles tendem a sentir muita falta da comida, né? Da nossa comida. E quando eles vêm para cá, eles querem experimentar tudo, né? Aí chegou aqui, eles vêm, a primeira coisa que perguntam, porque já tem uma tradição de fato, é a feijoada, né? E a questão da bebida é a caipirinha, que daqui a pouco vai se tornar até um elemento também, assim, quer dizer, daqui a pouco não, eu acredito que a gente já pode até colocar ele aí nesse patamar, a caipirinha e a feijoada, né? Aí vai tendo aí as nuances. E também tem uma questão interessante, turma. A aculturação equivale à destruição de outra cultura? Né? A gente também pode até buscar discutir isso, né? De fato, o processo de aculturação é visto por muitos como responsável pela destruição ou desgaste, né, de culturas vistas como originais, que é como aquela cultura que você disse, poxa, essa cultura era tão tradicional, mas agora está diferente, né, colocar essa música, colocar essa roupa, não era assim. Então, a gente também tem esse saudosismo, como eu disse para vocês, do Bumba Meu Boi. Essa ideia inicial é de um antropólogo chamado Franz Boas, né, que pautava o fenômeno da aculturação pelo processo de mudança da cultura original. Né? Agora, isso também é muito relativo, turma, tá? Por exemplo, a aculturação, a cultura vai sofrer mudança, né? A cultura vai deixar de existir, depende. A gente também não pode afirmar. Né? Veja, eu dei o exemplo do sushi, né? O sushi de goiabada e queijo polenguinho. Então, a gente tem essas variações. Uma das maiores preocupações da antropologia é justamente a possibilidade da destruição das culturas indígenas
que ainda resistem, né, e certamente dentro do país. Sim, existiu uma área da antropologia que foi justamente um estudo dessas sociedades indígenas, mas que depois nós podemos voltar a essa discussão. Eu quero ver se eu coloquei foi imagem aqui. Eu coloquei. Ó, aqui, né? Falando um pouquinho nesse processo de aculturação. Eu não sei se eu mostrei para vocês na aula passada, que ainda choca um pouquinho, né? Você tem aqui o indígena tomando uma Coca-Cola, que é um processo de aculturação muito forte, né? Em turma. Aqui, com um elemento, né? Nossa. Aqui, as mulheres mexicanas jogando futebol. Aqui, na história da comida oriental, né? Do sushi. Então, todas as vezes que nós formos falar, né, desse processo de aculturação, a gente tem que ponderar aí os nossos questionamentos. Então, você tem aculturação, você tem assimilação e você tem empréstimo cultural. E o que faz, Professora, né? Oi? Sobre o saudosismo que a senhora botou em pauta, eu acredito que pouquíssimas culturas hoje em dia ainda estão presas assim na essência delas. Eu acho que muita cultura já hoje em dia, querendo ou não, pelo processo da globalização, tem alguma coisa de outra cultura que adaptou para a sua, que incluía um pouco mais, e que entra nessa questão do saudosismo, mas ao mesmo tempo virou um elemento cultural deles também. Eu tinha uma professora esqueci a matéria agora, que ela explicou que essa questão da aculturação, ela acontece de forma natural, ou seja, é algo que a gente não pode mais evitar. Ela vai acontecer, a gente querendo ou não. Um exemplo que ela deu são algumas tribos indígenas que ainda estão na Amazônia, mas que não têm contato com a sociedade, com, entre aspas, essa globalização. Só que, para estudo delas, ou então, por exemplo, um helicóptero que passa por cima e eles olham e aquilo ali marcou eles. Querendo ou não, foi uma troca de cultura. Ou seja, aquela base que eles tinham, aquele tradicional, querendo ou não, foi um pouco modificado ali com essa nova imagem que eles tiveram. Então, essa questão da aculturação e do saudosismo, eu acho que eles existem, estão juntos, mas ao mesmo tempo ele não pode ser evitado. A gente nem sente mais falta de alguns costumes que a gente nem lembra mais, porque já fazem parte do nosso cotidiano. É verdade, Samara. Realmente, essa tua fala aí foi bem feliz, porque tem coisas que a gente já acostumou, né, no nosso cotidiano, que a gente não lembra. Aí vem uma outra pessoa e fala, nossa, mas isso não era assim, era totalmente diferente. Se você lembrar como era aqui o centro histórico, ou aqui essa parte da Rua Grande, né, da Praça Deodoro, era totalmente diferente. O fato é que a gente não vai evitar, não tem como evitar, não é? Essa aculturação, a modernidade adentrar a tradição. O que pode ser feito é você ditado. ainda... Hein? É aquele ditado. Na minha época... na minha época não era assim. A gente nem precisa ir muito longe. Se nós formos pegar a década de 80, tem muita pérola, né, na década de 80. Tem muita coisa legal também, mas tem muita coisa que... Tem coisa que a gente sente muita falta, né? E outras nem tanto. Eu vivi só um pouquinho, tá, turma?
a década de 80, que eu era criança, né, claro. Mas eu lembro muito dos desenhos, uma coisa assim, dos programas, que não era nem para eu assistir, né? Mas que naquela época não tinha muito essa história da censura, né? E realmente a gente sempre vai ter essa lembrança boa. Agora, essa geração, digamos, essa geração agora, a criança, se você não apresentar as manifestações, se não tiver realmente um aprendizado, vai passar batido, sabia? Porque eles estão tão ligados nessa história de tecnologia que corre esse risco. Mas, turma, Professora, oi? uma forma bem clara de olhar como as coisas mudam e a gente não percebe é conversar com os avós. Eu converso com o meu avô e ele fala umas coisas que eu fico, como assim isso aconteceu? Aquela questão da barragem que tinha ali. São questões que não fizeram parte do meu cotidiano e que se um dia eu tiver um filho, uma coisa, e eu passar para ele, essas informações já não vão ser passadas. Então, querendo ou não, essa questão da aculturação, ela se torna algo supernatural. Algumas questões da tradição que a gente tinha vão ser perdidas, porque, querendo ou não, as tradições são passadas de forma oral, por gerações. Então, é natural, acontece. A única forma que a gente tem de conseguir manter é por meio da conversa com quem viveu isso. Mas, querendo ou não, como a gente não viveu, não vai ser passado. Pode acabar sendo perdido. Verdade. Pois, turma, a nossa aula de hoje foi boa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei demais, mas discutimos. E aí, alguém mais quer falar? Ou não? Eita, gente. Mas, enfim, é bom que a gente possa debater um pouquinho na nossa aula, né? Esse segundo momento da aula é bom para a gente distrair um pouquinho também, porque esse horário, ele é puxado, né? Mas qualquer coisa, vocês podem perguntar. O material, o que eu apresentei para vocês, está lá na plataforma, certo? E aí, para a nossa próxima aula, vocês podem também trazer algum elemento, algum assunto para a gente discutir dentro desse contexto da cultura, tá bom? Pode ser algo que você tenha curiosidade, algo que você acha interessante, trazer para a nossa discussão. Tá certo, turma? Então, boa tarde, tá? Até a próxima aula.